Bom, hoje nós vamos falar sobre interdisciplinaridade. Pois é, palavra grande e realmente ela é super ampla. Aliás, é esse o contexto disso tudo, ok? Antes de começar, eu preciso falar que se você gosta dos conteúdos, já aproveita, dá um like para que o YouTube e o Insta já veja, né, que você gosta e você receba mais conteúdos cada vez, mais, cada dia mais, ok? Porque quanto mais você interagir com o nosso conteúdo, mais ele entende que você gostou e você quer receber mais, ok? Fica a dica porque o pessoal me pergunta, eu não estou recebendo notificação. Dá um like, ok? E compartilha. Se você está gostando, está agregando valor, se você está achando interessante, compartilha, ok? Então vamos lá. Quando nós estamos focados no desenvolvimento pessoal, e eu espero que você que está me vendo aqui agora, hoje, sim, esteja focado no desenvolvimento pessoal, ser melhor a cada dia, né? Nós buscamos toda e qualquer forma de aprendizado, não é mesmo? Qualquer coisa é pauta para que a gente aprenda algo para subirmos o patamar, né? Um degrau a cada dia. Qualquer coisa que possa nos ensinar, né? Algo que nos ajude a evoluir. E o que eu vou sugerir agora, que é uma coisa que eu particularmente acho não, tenho certeza que é uma ferramenta fundamental, né? É justamente isso, é uma ferramenta para que você possa se desenvolver. Você fala, como crescer, ô Tati, como evoluir, como me desenvolver. Vamos lá, eu passo aqui várias ferramentas e hoje é uma delas. É muito importante para nós sermos melhores, para nós sermos maiores, né? Evoluirmos um pouco a cada dia, que eu sempre falo isso. O que é isso? A interdisciplinaridade. Pois é quando nós misturamos várias disciplinas, vários assuntos. Eu não sei se você já ouviu essa palavra, mas você lembra na época da escola, faz pouco tempo, na aula de geografia, por exemplo, a professora falava: agora nós vamos precisar um pouco de matemática e um pouco de história para eu poder te ensinar esse contexto, esse novo conceito que eu estou colocando aqui na lousa, no quadro negro. Lembra? Isso é interdisciplinaridade. Quando você usa, né? Ela acabou de usar geografia, matemática, história num contexto só. Percebe? E estar atento à interdisciplinaridade da vida, né? Da vida é conseguir você extrair ao máximo o que ela tem para nos prover como mestra, como, né, uma instrutora. É isso que ela é. Ela é uma enorme coach, né? Essa vida, né? Ela nos ensina todos os dias e diariamente, né? Vou repetir porque realmente isso é fato, né? Todos os dias nós aprendemos, diariamente nós aprendemos. Percebe? A interdisciplinaridade, que é isso que nós estamos falando hoje, ela nos ajuda a desenvolver mais o nosso conhecimento, as nossas habilidades, principalmente a nossa habilidade de solução de problemas, né? Que isso é muito importante, certo? A autoconfiança, nossa, muita coisa, várias habilidades. Pois nós ganhamos o quê? Uma base de dados. Percebe? Cada vez maior e mais variáveis. É isso que a interdisciplinaridade proporciona, os benefícios dela. Se você, por exemplo, né, fez uma faculdade de administração, como eu aprendi bastante sobre processo, né? Aprendi sobre teorias, tal, mas processo, né, sempre foi muito plano de negócio, sempre foi muita pauta, né, da administração. E então fica muito mais fácil você lidar com o desenvolvimento humano. Sim, por quê? Porque também é um processo, né? Nossa evolução é um processo. Nós temos começo, meio e fim. Percebe? Precisa de quê? De ferramenta, análise de risco, precisa ser reavaliado o tempo todo. Eu já falei sobre o PDCA, tipo Plan, Do, Action. Não sei se você lembra, né? Que é uma das ferramentas da administração. E isso eu trago para a vida. Você percebe?
Tudo isso é só uma disciplina que eu acabei de falar, né? Que é o processo dentro da administração. Mas, quando nós unimos, por exemplo, para matemática, ok? Vamos trabalhar a interdisciplinaridade aqui. Eu lembro de um professor, né, de matemática financeira, inclusive, ele falava assim: não, as equações elas não são tão difíceis assim. Basta você executar uma operação por vez, né? Primeiro a radiciação, a multiplicação e a divisão, e assim você vai devagar, uma etapa de cada vez. E isso te lembra alguma coisa? Eu não acabei de falar de processo, percebe? Ou seja, a matemática também é um processo. Você percebe? Ainda nesse exemplo, né? A natureza, eu sempre falo da natureza, aliás, para mim, eu vou repetir, é a nossa mestra, né? Inspire-se na natureza, ok? Ela faz a mesma correlação de processo, né? Veja, nós nascemos pequenininhos, desprovidos de qualquer habilidade, certo? E você vai aprendendo, você vai crescendo, não só de tamanho, mas, né, de tudo. Você vai se desenvolvendo e finalmente nós chegamos à maturidade, ou seja, é um processo, entende? E não tem como pular etapas dentro de um processo, né? Você não tem como, eu já vou chegar já na velhice e saber tudo e... Não, processo não tem como fazer isso em nenhuma disciplina, você percebe? Seja na matemática, seja na administração ou na natureza. Eu só dei 3 exemplozinhos de uma única coisa, percebe? Nós falamos a mesma coisa sobre óticas diferentes. Você entende agora o que é interdisciplinaridade? Bom, alinhado agora essa definição, né, de interdisciplinaridade, o objetivo é promover integração dos conteúdos diferentes de várias áreas de nossa vida, né? Relacionamento, trabalho, né, o nosso pessoal, nossa mente, ou seja, é você aliar tudo, né, para que a gente tenha mais facilidade de compreender, de assimilar o aprendizado, inclusive de acelerar o processo de evolução. Por que eu estou falando sobre interdisciplinaridade? Porque nos ajuda a acelerar o nosso processo de evolução, nos dando uma base sólida. Percebe? Só por causa disso, quanto mais conhecimento você tiver, melhor poder de decisão e mais assertivo você vai ter. E, obviamente, tomando decisões melhores, você vai ter caminhos melhores para trilhar. Percebe? Fica aí. A natureza, ela é uma fonte de inspiração, eu falo sempre, né? E isso é fato. Veja aí nas nossas invenções como seres humanos, né? Eu posso citar trocentas, mas você sabe, os designers arquitetônicos, né? O avião, enfim, eu posso, né? Tudo, né? Eu poderia falar, tudo é com base na natureza, né? Os nossos olhos, nós somos a natureza, certo? Nossos olhos é uma inspiração, né, para a robótica, enfim. Nós buscamos soluções na tecnologia, na psicologia, na medicina, na robótica, seja lá qual for a área que você, por exemplo, tem foco, né? Não importa, eu sou advogado, eu sou dona de casa, não importa. Eu tenho certeza que você consegue trazer essa prática que você executa, né, do direito ou da enfermagem, né, não importa, você consegue trazer para o lado o aprendizado, né, para o lado do desenvolvimento pessoal. Eu tenho certeza absoluta. Vamos parar para analisar? Uma cozinheira, por exemplo, né, ela sabe perfeitamente o poder do ingrediente correto, né, do tempo, principalmente, né, do tempo, a paciência que nós temos que ter, né, para poder cozinhar, porque cozinhar é um processo. Você percebe? Você tem que ir lá, você tem que planejar
Menu, vamos falar bonito, né? O seu menu da semana, que é o que eu faço, né? Eu falo, aqui que nós vamos comer essa semana, vamos lá. Segunda, terça, quarta, você planeja, depois você compra, depois você prepara e tem que deixar a carne temperada para poder ela pegar gosto. Enfim, tem um monte de coisa, né? Que é um processo, você percebe? A cozinha é um processo. E entende que agora eu vou falar sobre química, né? A química, ela fala perfeitamente as combinações, né? Se você entender de química, você consegue combinar, você consegue fazer essa magia, vamos falar, né? De magia de cozinhar. Percebe? Por quê? Porque essas combinações na cozinha, elas não serão tão difíceis assim, né? Os aromas, os sabores, né? Vai fluir um pouco mais só se você souber um pouco de química, percebe? Da mesma forma que, se você entender de plantas, por exemplo, né? Ou você trabalhar com aromaterapia, né? Que é uma terapia alternativa, e com a própria medicina ou nutrição, você vai conseguir cuidar melhor do seu corpo, percebe? De uma forma mais ampla, mais assertiva, mais harmônica, ou seja, interdisciplinaridade, percebe? Você entende que quanto mais conhecimento de áreas diferentes você adquirir, né, você buscar, entenda isso, você tiver, maior o seu poder. Sim, eu vou falar de poder, porque conhecimento é poder. Você vai mais longe, você entende isso? Mais decisões precisas você tende a tomar. E as decisões nós sabemos que é estratégica, é o pilar, né, de uma vida centrada, harmônica, produtiva, né, de uma vida realmente abundante, certo? Decisões assertivas levam a resultados melhores e assim, né, consequentemente. Percebe esse ciclo? Percebe quanto mais informações, dados você compilar para você nessa caixa aqui, de áreas diferentes, melhor você vai conseguir, né? Dizem até que as pessoas esses cientistas, né, esses estudiosos, o que falam? Falam, saia do seu ambiente para você buscar criatividade, né? Aqui, quando nós estamos falando sobre interdisciplinaridade, automaticamente eu preciso falar sobre criatividade. Por quê? Porque você estimula, né, a criatividade, né? Tem pessoas que para poder achar uma solução vai surfar. Pois é. Tem pessoas, quando eu fui na Google, por exemplo, o cara trabalha de bermuda, anda de patinete, ele senta numa almofada, você percebe? Fora do padrão. Para quê? Para que ele extraia ao máximo daquele ambiente, de novas experiências. Isso é interdisciplinaridade. Isso é você buscar um processo, né, criativo, um processo mais poderoso, mais assertivo de tomada de decisão. Entende isso? Simples assim. Trazer essa interdisciplinaridade, né, para sua vida, né, para sua evolução, né, simplesmente acelera, né, o seu crescimento, o seu desenvolvimento, né? E entender as mais variadas formas e combinações te dá o quê? Liberdade. Liberdade. Quanto mais você souber, maior o seu poder e mais liberdade você vai ter. Percebe? Eu não sei se você consegue entender a profundidade disso que eu estou falando, né? Você está falando para eu tocar violão para eu tomar uma decisão assertiva? Sim, por que não? Você está falando para eu andar descalço numa praia, por exemplo, ouvindo o som do mar para eu tomar uma decisão mais assertiva? Sim, você vai entender, você vai captar as diferentes formas, as diferentes nuances, né, das situações, o contexto. Entende isso? Isso é interdisciplinaridade, quando você se conecta. E tudo está conectado. Quando nós falamos, eu acabei de falar de conexão, né? Tudo está conectado. Entenda que nós fazemos parte do universo, né, dessa natureza, e está conectado. Então você conseguir perceber toda essa conexão,
né, que você tem a resposta, e aí está a questão, você tem a resposta, está aqui, está no universo, está no seu ambiente, você percebe? Entenda que vivenciar essas experiências novas é fundamental, né, para que você aprenda o que precisa para ser melhor, para se desenvolver, né? Você aprende muita disciplina e foco, por exemplo, fazendo uma arte marcial. Na verdade, eles são muito disciplinados. Ou mesmo aprende disciplina e foco olhando formiguinhas trabalhar. Você já olhou como elas trabalham? É fantástico. Nós aprendemos organização, por exemplo, quando a gente vê uma colmeia de abelha trabalhando. Eles são super organizados. Você já reparou a forma de trabalho deles, a hierarquia? É fantástico você ver as habilidades, né, em outras áreas, certo? Isso é muito bacana. Ou ao mesmo tempo você consegue entender, né, a forma de organização se você ver um sistema industrial funcionando em ação, né? Cada engrenagem, ela é necessária, ela é fundamental para esse processo. Isso que eu falo de conexão, isso que eu falo de interação, né, interdisciplinar. Percebe? Tudo isso vem à tona quando nós percebemos cada nuance de cada situação, de cada experiência nova que nós estamos vivenciando. Você percebe? Nossa, Tati, está confuso isso. Você vai visitar, por exemplo, você acabou de conhecer um casal novo e você vai visitá-los. A vida deles é completamente diferente da sua, né? As chances são que sim, né? Você vivenciar aquela experiência vai trazer insights para você, vai trazer novas possibilidades, você percebe? Isso é você estar atento, isso é você permitir, né? Interdisciplinaridade. Portanto, apenas viva, né? Viva. Busque novas áreas de conhecimento, principalmente, né? E talvez aquele famoso clique, né? Ou revelação. Sabe quando você, de repente, você entende? Você está vivendo aquela vida frenética e de repente você entende. Você fala, nossa, agora eu consigo entender o motivo, entender o porquê. Quanto mais experiências novas você tiver, mais fácil é esse clique, mais fácil é essa revelação. Percebe? Essa forma diferente, né, de aprendizado. Isso proporciona velocidade para a gente, né? A vida, ela tenta de uma nova ótica, né, mostrar para nós resultados, mostrar caminhos, percebe? Em várias situações. Cada situação tem uma ótica diferente. Se você não conseguiu enxergar em uma determinada situação, talvez você enxergue por outra, né? É mais ou menos assim. Nós temos várias formas de falar a mesma coisa. Você percebe? Cabe a você estar com aquele canal aberto, né, para poder entender aquela forma. Se você não entendeu a minha forma de comunicação, você pode entender a de várias pessoas que falam a mesma coisa. Você percebe? Então, isso é você conseguir interagir, conseguir se conectar, interdisciplinaridade, né? Quanto mais experiências novas você vivenciar, melhor você vai ser. E permita-se viver intensamente, né? Busque a interdisciplinaridade para você ser melhor, né? Para você ser definitivamente uma pessoa feliz. Simples assim, feliz. Ok? Então era isso que eu queria passar para você. Busque a sua interdisciplinaridade, aprenda algo novo todos os dias, ok? Para que você se desenvolva. E eu falei que vou terminar fazendo aquela fatídica pergunta provocativa. E aí, o que você fez por você hoje? Qual carinho, qual atenção, né? Qual tarefa que você se deu de presente hoje? Faça hoje, né? 5 minutos. Eu sempre falo, 5 minutos. Você não precisa de muito. Só 5 minutos. Se você fizer 5 minutos hoje, 5 minutos amanhã, ao longo do ano, você definitivamente vai ter cuidado muito de você. Percebe? Então, se dá esse carinho, se dá essa atenção. Você merece, afinal de contas. Ok? Então fica aí a reflexão e a ação.
aprenda um pouco a cada dia. Se você quiser hoje se dar isso de presente, aprender algo novo, né? Não precisa ser muita coisa, abre dicionário, pega uma palavra nova, vai no mapa mundial, pega um país novo, né? Um país, uma cidade qualquer, né? Um país que para você é novo, e vai lá pesquisar sobre ele. Só isso vai fazer assim, ó, vai abrir a sua mente. Percebe? Isso é interdisciplinaridade, é quando você busca várias formas de falar uma coisa só. Resultado, você percebe? Vai te dar mais resultado, vai te dar mais assertividade. Ok?